Salve, salve, rapaziada! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Em um minuto, a aulinha do mistério vai começar. Tarde, Luquinha. Tarde, meu velho. Aí é nice. Lucas e Isabela Moretti. Filipinho, tarde. É o pessoal aí do CSGO. Operação ontem, hein? Operaçãozinha, só que muito caro. 82 conto. 84, né? Catarina, tarde, querida. Tamo junto. Fabricião, Luquinha, Eduarda. Tamo junto, queridos. É nóis. Sprayzinho de própolis para dar aquele gás, né? Que delícia. E vamos para a glória. Deixa eu spamar aqui para vocês. Oh, só me dá um feedback aí, por gentileza. Está todo mundo enxergando a apresentação? Confere aí. Tudo bem. Tá tudo na paz? Certo? Legal. Qualquer coisa, jovem, vocês me avisem aí que hoje de manhã, o próprio, acho que. Ah, não, mas aí era o Google, não era o Zoom. Ele estava com uma instabilidade, eu não sei se era a internet, eu tive que mudar de ponto da internet, enfim. Se acontecer alguma instabilidade aí, congelar a imagem ou pipocar, você me avisa que aí eu mudo o ponto de conexão da internet, ok? Vamos para a glória? Nós começamos semana passada a nossa revisão de genética molecular e detalhamos a natureza química e o arranjo estrutural do material genético. Falamos também do processo de replicação semiconservativa. Tá? Esse exercício ele trata do conceito do código genético. E onde que esse conceito entra? Tá? Bom, o DNA ele guarda informação em código químico. O DNA ele é transcrito numa molécula de RNA e o RNA, por sua vez, será traduzido numa proteína. O DNA, como nós sabemos, ele é uma dupla cadeia polimérica de nucleotídeos ATCG. O processo de transcrição vai usar uma das duas cadeias como molde, no caso, é a cadeia 3' 5', para confeccionar uma molécula de cadeia simples, o RNA. Então, por exemplo, o G, o C e assim por diante. Bom, se eu tenho uma timina no DNA, a enzima RNA polimerase vai botar uma adenina no RNA. Se eu tenho uma adenina na cadeia do DNA, a RNA polimerase, na hora de construir o RNA, não vai botar uma timina, A com T, porque no caso, no RNA, a timina é substituída pela uracila. E assim por diante. E com essa relação de complementação, T com A com U, C com G, o RNA é construído. Bom, cada 3 nucleotídeos, uma trinca de nucleotídeos, formam uma unidade de codificação que nós chamamos de códon. Usando a tabela de código genético, você olha na tabela A, U, G, e a tabela indica para você que esse é o código para o aminoácido metionina.
Significa que este códon determinou a posição do aminoácido metionina na proteína. No caso, o código AUG é o start códon. Toda proteína começa com uma metionina. Aí o ribossomo vai lá, encontra o segundo código, você olha na tabela, o C codifica o aminoácido fenilalanina, cujo código é PHE. E se estabelece uma ligação covalente entre esses dois aminoácidos, o que a gente chama de ligação peptídica, e assim a proteína vai sendo construída, com cada trinca de nucleotídeos do RNA, cada códon, posicionando um aminoácido específico na proteína. Eu chamo dogma central da biologia, esse processo. Bom, qual que é o cuidado em relação ao código genético? Muitas vezes a palavra código genético é utilizada de forma equivocada. Eles usam código genético, por exemplo, para se referir ao próprio DNA. Uma mutação modificou o código genético. Isso não existe, Jota. Uma mutação modifica a sequência de nucleotídeos do DNA. O código genético é um conceito. Ou seja, A, U, G codifica um aminoácido metionina. Isso é um código genético. Isso não muda. Inclusive, o código genético é universal. Todo e qualquer ser vivo do planeta usa exatamente o mesmo código para determinar as suas proteínas. Então, o código nada mais é do que a relação entre os nucleotídeos do material genético, normalmente do RNA, e os aminoácidos de uma proteína. Legal. Existem 20 aminoácidos na natureza. Bom, 4 nucleotídeos, A, U, C, G, formando grupinhos de 3. Quantas combinações eu consigo fazer com os 4 nucleotídeos A, U, C, G organizados 3 a 3? Bom, 4 ao cubo, 64 códons são possíveis. 64 combinações. A, U, G é uma. O C é uma segunda. Você percebeu que existe mais código do que aminoácido. E é por isso que a gente diz que o código é degenerado. Degenerado não significa que ele é estragado. Significa que não existe uma relação de 1 para 1 entre o código e o aminoácido. Como assim, Guilherme? Tem mais código do que aminoácido. Então, a maioria dos aminoácidos são codificados por mais de um código. Por exemplo, o aminoácido fenilalanina, ele pode ser codificado pelo códon UUU, mas também pelo código UC. A fenilalanina tem 2 códons que a codificam. E é por isso que, se o vestibular te der o aminoácido fenilalanina, você não consegue encontrar qual RNA que lhe deu origem. Por quê? Se você lê fenilalanina, existem essas 2 possibilidades. E você não sabe qual delas estava na molécula original. Agora, o contrário pode ser. Se o vestibular te der UUU, você sabe que o aminoácido codificado por ele é a fenilalanina. E é isso que o vestibular vai te fazer muitas vezes. Ele vai te dar uma sequência de nucleotídeos e vai pedir para você achar a sequência dos aminoácidos. Vai te dar, claro, a tabela de código genético para isso. Ok? Isso é um resumo do dogma central da biologia e do código genético. Vamos lá. Com relação ao código, vamos ver o que está certo. Ele é encontrado apenas no RNA mensageiro. Na verdade, o código genético ele é um conceito. É uma relação de nucleotídeo com aminoácido. Então, ele não é encontrado numa molécula. Você está entendendo? Esse é o equívoco. Na molécula você tem nucleotídeos. O código é um código. É uma maneira de traduzir uma informação. Se você modificar as palavras do texto, você não está mudando o código da língua portuguesa. Você está mudando as palavras. O código não muda. Maçã continua sendo maçã, velho.
Compreendeu? A tradução, o significado, ele não muda. Então, não. Ele não é encontrado no RNA mensageiro. O código genético é um conceito que relaciona nucleotídeo com aminoácido. B. Cada aminoácido é codificado sempre pelo mesmo códon. Não, o código é degenerado. O código é degenerado. C. O códon A ou G, que codifica a metionina, marca o início da tradução. Eu chamei o A ou G de start codon, ou códon iniciador. É o início do gene. Toda proteína começa com uma metionina. Agora, desses 64 códons, você tem o A ou G, que é o iniciador, mas você tem 3 códigos de finalização, chamados de stop codon. Eles sinalizam para o ribossomo que a proteína está pronta. É o UGA, o anagrama do UGA, o UAG e o UA. Esses 3 aqui são stop codon. Significa o quê? Quando o ribossomo encontra um UGA, em vez dele colocar aminoácido, ele desconecta. E a proteína está pronta. Então, desses 64, 3 deles não codificam aminoácido nenhum. São stop codon. Então, de fato, você tem dos 64, 61 códigos codificantes. Ou seja, capazes de determinar a posição de um aminoácido. Todos os 64 codificam aminoácidos? Não. 3 deles não. Stop codon. Está aqui. Letra E. Os códons do DNA são transcritos em anticódon no RNA mensageiro? Não. O anticódon é uma trinca de nucleotídeos do RNA transportador, que transporta os aminoácidos para dentro do ribossomo. O códon do RNA mensageiro é comparado com o anticódon, que está trazendo um aminoácido, A com U, C com G, e quando acontece a complementação códon do mensageiro com anticódon do RNA transportador, o ribossomo entende que aquela é a posição do aminoácido. Então, o que eu quis dizer? Você tem aqui o RNA mensageiro. Então, você tem o código aqui, ó. A, U, G. Aí, de repente, vou mudar a cor. Chega aqui, ó, o ribossomo está aqui, ó. Ele tem 2 subunidades. Uma subunidade maior e uma subunidade menor. Aí, de repente, entra aqui dentro um RNA transportador. Tem esse formato de grampo aqui, ó. E ele está trazendo, por exemplo, a metionina. Aqui, ó, o aminoácido. Isso aqui é o RNA transportador. O RNA transportador, ele tem um anticódon. Vou colocar aqui, ó, RNA transportador. O anticódon, o ribossomo vai comparar o anticódon com o códon. A com U, U com A, G com C. Quando essa complementação é efetiva, o ribossomo determina esse aminoácido está no seu devido lugar. Aí entra outro RNA transportador trazendo outro aminoácido. E aí, de novo, códon anticódon. Determinou a posição? Ligação peptídica, os 2 aminoácidos se conectam, ribossomo anda mais um códon para frente. Para frente como? No sentido 5' 3'. Esse é o sentido da tradução. 5', 3'. Muito bem. A teoria, um gene e uma enzima, propunha que cada gene era responsável pela fabricação de uma enzima. E isso foi proposto em 1940. Um gene, a função de um gene era produzir uma enzima. E, no caso, ela expressa uma determinada característica biológica.
Então, o gene determina a característica por meio da produção de uma proteína / enzima. Hoje sabe-se que a partir de um gene é produzida uma cadeia polipeptídica. O que é uma cadeia polipeptídica? O peptídeo, ele é chamado de proteína quando ele tem função biológica. Um peptídeo é um polímero de aminoácidos. Se ele tem função biológica, a gente chama ele de proteína. A sinale alternativa, cuja sequência de eventos resulta na produção da cadeia polipeptídica. Então, vamos lá. Descondensação dos cromossomos, tradução do mensageiro e transcrição do polipeptídeo no citoplasma. Meu Deus, ele inverteu tudo. É isso aqui, ó. O DNA, ele é transcrito num RNA, que é traduzido numa proteína. Essa é a sequência. Então, vamos lá. B, leitura do DNA no citoplasma. Não, o DNA está no núcleo, velho. O DNA não está no citoplasma. No way. Leitura da sequência de DNA específica. Transcrição no citoplasma. Transcrição é no núcleo. O DNA está no núcleo. Então, o RNA mensageiro ele é produzido no núcleo. Ele tem que sair do núcleo, o RNA mensageiro, para ser traduzido no citoplasma. Porque é no citoplasma que estão os ribossomos. Retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Então, C também não. D. Leitura da sequência de DNA específica. Transcrição do DNA no citoplasma. DNA não é transcrito no citoplasma, ele fica no núcleo. Letra E. Leitura da sequência de DNA específica. Produção do mensageiro no núcleo. Saída do mensageiro do núcleo, ele sai do núcleo mensageiro. E síntese da cadeia polipeptídica no citoplasma, onde estão os ribossomos. Letra E. Percebeu? Nice? Alguma dúvida, queridos? Por enquanto, tá suave? Guilherme, rapidão, eu não lembro se você falou no começo do ano, mas aí eu acho que você falou, mas se você repete, não lembro direito, que é possível encurtar a molécula de DNA se der uma mutação, aí formar aquela trinca do stop codon lá, aí pode encurtar, se é possível isso. Sim, é o que a gente chamou de mutação sem sentido. Então, você tem ali o RNA mensageiro, vários códons, Aí acontece uma mutação aqui, ó, e essa mutação produziu um UGA. Quer dizer, olha a merda, né? A mutação produziu um UGA. Eu tinha aqui um C, UCA, que codificava leucina. Aí a mutação trocou o C por um G. Só que o UGA, ele não codifica a leucina. Ele é um stop codon. Então, o que acontece? A proteína que tinha que ter, 100 aminoácidos, ela desconecta muito antes disso. Ela fica pronta muito antes disso. Então, mutações sem sentido, que a gente chama, elas produzem proteínas menores do que o seu tamanho original. Porque a mutação produziu um stop codon que terminou a proteína antes do códon finalizador. Boa? E aí, o que acontece? O que acontece é que você vai ter uma proteína provavelmente sem função. Aí o X da questão. Se essa proteína ela foi importante, por exemplo, porque ela controla uma função biológica essencial. Por exemplo, é uma proteína que controla a respiração aeróbica. Você morre. Compreendeu? Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Agora, eventualmente, uma mutação pode produzir uma característica vantajosa. Por exemplo, uma mutação transformou o urso preto em branco. Para os ursos que vivem na neve, essa mutação foi nice ou bad? Ah, foi ruim, hein? A mutação fez o urso ficar branco. E eles vivem na neve. Tá. Não, foi bom. Foi nice. Por quê? Aí ele ficou camuflado. Aumentou a chance de sobrevivência. Então, normalmente, uma mutação dá ruim. Mas, às vezes, ela dá bom. Por exemplo, a mutação do SARS-CoV-2. Boa ou ruim?
Uma bosta. Para nós, mas e para o vírus? Para ele é bom. Então você entendeu o que é o significado de uma mutação agora. Eventualmente, uma mutação pode dar bom. E o vírus conseguiu se espalhar para o mundo inteiro. Pergunta se ele achou ruim. Você achou não? Entendeu? Aham. Fechou. É nóis. 5. Diversos processos ocorrem nas moléculas de DNA e RNA durante a transcrição e tradução. Correto. Em grande parte das células, e aí ele está usando como exemplo bactéria, proteínas são codificadas por um único e ininterrupto gene. Puta merda. O que ele quis dizer com isso? Olha só. Olha só. Pronto. Aqui o negócio é o seguinte. O DNA de uma... Deixa eu escolher a cor aqui, vou colocar preto. O material genético de uma bactéria, o autor está dizendo que o processamento do material genético ocorre por um único e ininterrupto gene. O DNA de uma célula eucariótica, ele é um pouquinho diferente. Ele tem dentro do gene, então eu estou falando de gene, tá? Dentro do gene, ele tem uma região que nós vamos chamar intron. E uma região aqui em verde que nós vamos chamar exon. Então eu tenho aqui o exon A, aqui eu tenho o exon B e aqui eu tenho o exon C. O que é intron, o que é exon? Intron significa intragenic region, região intragênica, que é nada mais nada menos do que uma sequência de nucleotídeos não codificante. Ou seja, os nucleotídeos A, U, C, G, que estão formando o exon, o intron, eles não codificam aminoácido nenhum. Por isso que eu chamei de não codificante. E o que nós descobrimos? Que o nosso DNA, na verdade, ele tem 92% de intron. E a gente chamou inicialmente de lixo genômico, porque se ele não serve para nada, porque ele não codifica, então ele é um amontoado de nucleotídeos sem função. Quando a gente descobriu isso, e isso no início dos anos 2000, 2003. E os exons, eles são as regiões do gene que são codificantes, ou seja, que vão determinar a posição dos aminoácidos. Bom, o que acontece durante o processamento do material genético? Isso aqui, ó. Uma enzima chamada... Não sei se eu falo o nome dela, mano. Na verdade, não é uma enzima, é um complexo enzimático chamado complexo spliceossômico. Ele vai simplesmente remover os introns e vai combinar os exons, A, B, C, produzindo um RNA maduro, pronto para ser traduzido. Esse processo de remoção dos introns e combinação dos exons, nós chamamos splicing. É o processamento do RNA. Então, bactéria não tem intron e exon. Na verdade, bactéria só tem exon. Então, não existe splicing em bactéria. Só na célula eucariótica. E o que nós descobrimos? Que quanto mais complexo é o ser vivo, mais intron ele tem.
Então, aquela ideia que se tinha no começo que o intron era lixo genômico, isso já caiu por terra. A gente sabe que os introns, eles têm importância na regulação da expressão gênica. Eu não vou te falar mais nada sobre isso, porque é um negócio extremamente complicado, jovem. Muito absurdamente complicado. Aí eu vou deixar para você se surpreender no seu mestrado. Nem na faculdade você não vai ver isso. O processo de regulação da expressão gênica. É muito louco, mas deixa para o seu mestrado em biotecnologia e em biologia molecular. Tá? Mas o fato é que os introns eles têm função. De novo, na regulação da expressão de um gene. Ponto. Legal? Então vamos lá ver o que eles perguntam a partir daí. Bom, nos eucariotos, na grande maioria das vezes, nos eucariotos, ocorre o processamento splicing, que definimos como retirada das sequências não codificadoras do DNA, conhecidas como exons, não, conhecidas como introns. Então, não. B, remoção de toda a região não codificadora do DNA, conhecida como intron. Mais ou menos. Vou deixar aqui, se não tiver nada melhor, é ela. C, remoção da região do RNA não codificadora chamada intron. Essa está melhor. Porque o que é removido é o intron, não do DNA, do RNA. Compreendeu a ideia? Então, os introns são removidos do RNA e os exons são combinados. Então, o RNA maduro, ele é menor do que o RNA primário. Porque a informação genética é perdida durante o splicing. Então, por exemplo, o vestibular te fala assim, ó, se ele te der a sequência de nucleotídeos de um RNA maduro, você consegue chegar até o gene? Não, por causa do splicing. Informação foi perdida, que ela simplesmente não aparece num RNA maduro. Então, eu não consigo completar o gene inteiro. Certo? Então, uma questão complicada aí, moderna. Material do objetivo aí, cobrando pesado da gente na revisão, hein? Glória a Deus. Gabarito letra C. Tipos de mutação. Aí, meu, isso aqui é uma bobagem de uma decoreba desgraçada, né? Porque, olha só, a cidade alternativa que explica as mutações exemplificadas. Então, ele me deu um gene normal e aqui algumas mutações. Por exemplo, ó, nessa 3 aqui, está faltando um nucleotídeo. Então, dá uma olhada aqui nos gabaritos, qual deles você chama, qual mutação que é essa? Está faltando um nucleotídeo. O que você marcaria, vai? Qual a diferença de deleção e deficiência? Isso aqui é a sacanagem, né? Aham. A mesma coisa, quase, ou não? É a mesma coisa, mas a gente chama de deleção, tá? Beleza, A beleza. gente chama de deleção. Porque, na verdade, a mutação é um ato. E esse nucleotídeo foi deletado. A deficiência é passiva. Faltou. E não é que faltou, ele foi deletado. Por isso que a gente chama de deleção. Mas tem livro que fala deleção ou deficiência. Mas o termo que a gente gosta de usar é deleção. E aí, nesse aqui, ó, no 4 agora. Você tinha 3, agora você tem 4. Qual desses aqui você acha que é o nome? Eu tenho um a mais, um nucleotídeo a mais. Acho que é inserção, hein? Então, aí você teria a inserção, mas é sacanagem, que a adição é uma merda que inserção, mas o termo correto é inserção. Aqui, ó, o que acontece? Você tem uma substituição, ó, CGT, CAT. Esse G foi trocado por um A. É uma substituição. Só que você tem 2 tipos de substituição: transição e transversão. O que é uma transição?
Ó a decoreba. Ai, meu Deus. É quando você substitui uma purina por uma purina ou uma pirimidina por outra pirimidina. Ai, Guilherme, o que é purina e pirimidina? Falei para você que você tem que decorar. É só lembrar, seu professor de genética é um homem puro? Sim ou não? Opa! E eu me chamo André Gelli. Então, quem são as purinas? AG. O que sobra para a pirimidina? C e T. Acabou. Guardou isso? Já era. Então, quando você troca purina por purina, pirimidina por pirimidina, é transição. Agora, quando você troca purina por pirimidina, a gente chama de transversão. Então, aqui, ó, eu estou trocando um G, que é purina, por um A, que é purina. Purina por purina, transição. Então, já estou aqui com a gabarita da trava. Qual a chance de cair um exercício que cobre essa decoreba de vocês? Menos de 5%. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Na verdade, cadê vocês? Ó, eu estou cruzando dois heterozigotos. A1, A2 com A1, A2. Quem me diz qual vai ser a proporção fenotípica dos filhos se o gene A1 for dominante sobre o gene A2? Gabriel? 3-1. 3-1. Por quê? Gameta do pai, A1, A2. Gameta da mãe, A1, A2. Esse gameta do pai fecunda com esse da mãe, A1, A1. Esse gameta do pai fecunda com A1, A2. Esse gameta, A1, A2. Esse gameta pode fecundar com... Pode. A2, A2. Se o gene A1 for dominante, esse cara e esse cara são iguais. Tem o mesmo fenótipo. Então, dos 4 potenciais filhos, eu tenho 3 dominantes para 1 recessivo. Então, quando A1 domina A2, eu tenho 3-1. Tira, tira, tira. Já fiquei com 50%. E agora? A1 e A2 são codominantes. Ou seja, os dois genes são dominantes ao mesmo tempo. Ou então, dominância incompleta. O gene não é completamente dominante, que são os dois exemplos que nós vemos. Um da flor maravilha, que fica rosa, o outro do gado shorthorn, que fica malhado. Qual a proporção de filhos? 1-2-1. 1-2-1. Esse cara, esses dois, ó, esses dois, eles não são iguais a esse, porque o gene não é mais dominante. Se for herança incompleta, dominância incompleta, esses dois aqui, se fosse a flor maravilha, seriam rosa. O heterozigoto ele é intermediário. Ele é um vermelho meia boca. Fica rosa. Então eu tenho um vermelho, 2 rosas e um branco. Proporção 1-2-1. Já matei o exercício. E se A1 for letal? Esse cara morre. Lembra com o gene letal? Quando em dose dupla, ele mata o indivíduo antes dele nascer. Portanto, eu vou ter uma proporção de filhos 2-1. Isso é um exercício de primeira fase. Hoje, mais moderno. Tudo bem?
De boa. Sucesso? Gabarito, letra A. Uma determinada doença humana segue o padrão de herança autossômica com os seguintes genótipos e fenótipos. AA, normal. AA1, uma forma branda da doença. E A1A1, uma forma grave da doença. Só de analisar essa tabela, o gene A1 é dominante sobre o azão? O A1 é dominante sobre o azão? Não. Porque, ó, se fosse dominante, em dose simples, aqui, ó, uma cópia dele no par seria suficiente para o indivíduo ser doente. E quando tem uma cópia só, ele tem uma forma branda da doença. Então, esse cara é um intermediário entre o normal e o doente. Então, esse é um caso de herança intermediária, determinada por dominância incompleta. O gene A1 é incompletamente dominante. Sabendo-se que os indivíduos com genótipo A1A1 morrem durante a embriogênese, então aí ainda tem outro porém. O A1A1 ainda morre. Qual a probabilidade de nascimento de uma criança de fenótipo normal a partir de um casal heterozigoto? Então, se eu cruzar um AA1 com AA1, dois heterozigotos, ele quer saber qual a probabilidade de uma criança normal. Então, vamos lá? Gametas do pai, A1. Gametas da mãe, A1. Fecundar. Esse gameta fecunda com esse, filho, azão. Esse gameta fecunda com esse, A1. Esse gameta fecunda com esse, A1. Esse gameta fecunda com esse, A1. O que nós sabemos? Que A1 morre, tiro do jogo. Qual a probabilidade de um indivíduo ser normal? Ó, normal, azão. Esse aqui é normal. Ele representa um de um total de quantos filhos? Um de 3. Porque se esse aqui morre, ele não entra no cômputo de possibilidades. Ele não é uma possibilidade. Então, o normal é um normal de um total de 3 possíveis filhos. Letra B. E aí? Sucesso total ou não? De boa. Tudo tranquilinho? Cair desse aí é sucesso, hein? Vocês estão vendo? Não, mas é isso que cai, gente. Por isso que nós estamos revisando só o que cai, velho. Pai bola. Porque, rapaz, se cai aquele negócio do Pascal lá, aí, nossa senhora. Mas você vai ver que nós vamos fazer o exercício dele, cara, é tesão. Você faz um, faz dois, faz todos. Fez o triângulo de Pascal, ele te dá a proporção certinha, sem você se preocupar. Deixa eu escolher um aqui mais. Espera aí. Ó, como vamos fechar 3,50, só que para relembrar rapidinho, vacina e soro. Vamos ver o que está correto, tá? A vacina contém antígenos inativos ou atenuados, que levam à formação de anticorpos. Perfeito. Isso é uma vacina. Agora, a vacina da Pfizer, lá da Alemanha, Estados Unidos, é uma vacina de RNA. É uma vacina genética. Então, ela não tem antígeno, ou seja, ela não tem partes do vírus inativo ou atenuado para estimular o seu sistema imune. Ela transporta um RNA mensageiro que, quando está na sua célula, a sua célula produz uma proteína a partir dele, uma proteína do vírus. E aí o seu sistema imune, de posse dessa proteína, produz um anticorpo de defesa. Essa é a vacina moderna. Moleque! Mas aí produz um anticorpo tão eficiente quanto? Sim, porque o RNA mensageiro ele tem informação para produzir a proteína do vírus. Igualzinho. Sim.
Só que, em vez de você enfiar o vírus na sua célula, eu enfio a informação. E aí é impossível você ter algum distúrbio, algum problema. Porque, por exemplo, o vírus atenuado, pode acontecer uma cagada de você desenvolver uma doença com ele. Com o RNA do vírus, não, porque a sua célula vai produzir só algumas proteínas do vírus, que vão ser usadas para você fabricar um anticorpo. Mas não tem o vírus ali. Entendi, beleza. Então, um está certinho. O soro já contém o anticorpo formado por animais que receberam o antígeno. Certinho? Então, eu uso o veneno da serpente no cavalo, o cavalo desenvolve um anticorpo contra ela. Eu filtro esse anticorpo do sangue do cavalo e uso em alguém que tomou uma picada da serpente. Você entendeu a ideia? É a mesma coisa que está acontecendo hoje com o SARS-CoV. Quem pegou o vírus e sobreviveu, tem os anticorpos. Então, a gente está usando os anticorpos das pessoas que sobreviveram para tratar as pessoas de casos graves, que estão entubadas e tal. Então, a gente dá o anticorpo que foi produzido por outro. Esse é o conceito do soro. A vacina e o soro são constituídos por glóbulos brancos? Não, pelo amor. Glóbulo branco e vermelho? Não. Os anticorpos são antígenos? Não. O antígeno é uma molécula que estimula a produção do anticorpo. Então, 1 e 2, letra B de bom dia para vocês. Beijo no seu coração. Bom final de semana e a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem. Valeu, Guilherme. Obrigadão. Tchau, tchau. Tamo junto, galera. Muito Valeu, obrigado. Kelly. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Luquinha. É nóis, queridos.